Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar o edital de procurador do município de Goiânia, Pernambuco. Goiânia é uma cidade que fica entre Recife e João Pessoa. Basicamente, uma cidade que fica no meio entre essas duas capitais. Se você passar para o concurso de procurador do município de Goiânia, você pode morar na própria Goiânia, pode morar em João Pessoa, pode morar em Recife, justamente porque a distância entre essas duas capitais e o meio do caminho nós temos a cidade de Goiânia, é uma cidade do interior de Pernambuco, mas que ainda está geograficamente localizada no que se chama de Grande Recife. Preste bastante atenção porque nós temos um edital típico de procurador, com a única exceção, a cobrança de língua portuguesa. Mas eu penso que em termos de localização e em relação ao número de vagas, explico já a questão das vagas, esse concurso pode chamar a atenção de muita gente, justamente para que sirva, em razão de uma remuneração não tão atrativa, de trampolim para que você possa alçar voos maiores. Vamos analisar, como de costume aqui no canal, todos os aspectos principais desse edital, a partir daquilo que eu rachurei para os senhores. A Prefeitura Municipal de Goiânia está realizando concurso para inúmeros cargos, mas a administração teve o cuidado de trazer um edital específico para procurador e tratar esse cargo de uma forma separada, justamente, nesse caso, revelando uma atenção importante que deve ser dada a esse tipo de cargo e a esse tipo de concurso. Nós temos como organizadora da prova o IDIB, Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro, é uma organizadora que costuma, em alguns momentos, fazer concurso de PGM e no seu passado recente nós temos concurso de PGM, razão pela qual você já tem uma base aí sobre como se preparar estudando questões da IDIB, justamente das disciplinas que nós vamos ver daqui a pouco. O edital diz que você vai se submeter a um concurso para quadro de servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Goiânia, nos termos do que está previsto no anexo 1 deste edital. No anexo 1 deste edital, vamos logo para o que está estabelecido lá embaixo, no anexo 1 deste edital você tem justamente a previsão do cargo de procurador. Então você tem o cargo de procurador municipal, o pré-requisito curso superior completo em Direito e Registro no respectivo órgão de classe, no caso a Ordem dos Advogados do Brasil. Nesse caso você não tem a exigência de prática jurídica, o exercício é para 30 horas semanais, você tem uma vaga para preenchimento imediato, e aqui nós temos o direito subjetivo daquele que passar em primeiro. Você tem, nesse caso, a previsão de 9 vagas para cadastro de reserva. A remuneração desse cargo está em R$ 4.229. Eu não consegui achar se esse cargo recebe honorários, pesquisei na transparência, mas essa informação não está lá, ou se existe algum tipo de outro pagamento que se some a esse vencimento. Se você tem essa informação, coloca aqui nos comentários para que a gente possa coletivamente ajudar as pessoas que têm interesse nesse certame. Muito bem, interessante perceber o seguinte de imediato. O edital traz uma vaga, mas traz 9 vagas para cadastro de reserva. Pesquisando como se dá a Procuradoria do município de Goiânia, eu encontrei a Lei 2.401 de 2009, é uma lei recente. O que essa lei fez na estrutura administrativa? Ela transformou o cargo de advogado em procurador. Ela diz no artigo 4º, fica extinto no cargo de pessoal efetivo do município de Goiânia o cargo de advogado e criado o de procurador municipal na quantidade com os vencimentos constantes nos anexos 1 e 3, respectivamente, dessa lei. Os tais ocupantes do cargo de advogado do município ficam enquadrados automaticamente no cargo de provimento efetivo de procurador municipal. Embora a lei diga que foi extinto um cargo e criado outro, na verdade ela transformou um cargo em outro quando trouxe exatamente os atuais ocupantes do cargo de advogado para o cargo de procurador do município de Goiânia. Diante desse cenário, ou seja, a partir desse quadro, nós temos aqui a quantidade de cargos de procurador do município. Você procura aqui procurador municipal. Você tem 4 cargos atuais, você tem uma ampliação de 10 cargos e você vai ter no total 14 cargos para procurador do município. Essa ampliação de 10 cargos é justamente aquilo que está estabelecido no edital que nós estamos analisando. Uma vaga para preenchimento imediato, e aí a prefeitura, de forma bastante inteligente,
deixou 9 cargos para cadastro de reserva, justamente para que ela vá chamando os aprovados no decorrer do certame, sem criar direito subjetivo à nomeação para aqueles que eventualmente passassem em vagas já destinadas à nomeação no edital. Então você tem efetivamente 10 cargos na Prefeitura Municipal de Goiânia. Embora o edital traga apenas um cargo de preenchimento imediato, você tem 9 cargos de cadastro de reserva, mas esses 9 cargos de cadastro de reserva existem de fato. Você tinha 4 cargos de advogado, transformados em procurador municipal, e a lei criou mais 10 cargos de procurador municipal, então você vai ter uma procuradoria totalizando 14 procuradores municipais. No que diz respeito aos vencimentos, você tem aqui embaixo justamente procurador municipal com um vencimento de 4.229 dentro da estrutura e da realidade da Prefeitura Municipal de Goiânia. Repito, não consegui identificar se esse cargo recebe alguma coisa a mais, além do vencimento estabelecido em lei. Também não consegui identificar se o procurador do município de Goiânia recebe honorários advocatícios. De novo, apelo para aqueles que tenham essa informação, que deixem aqui nos comentários para que a gente possa ajudar as pessoas que tenham interesse nesse concurso. Nós não temos a exigência de prática jurídica, então basta com que você seja advogado, ou seja, que você seja formado em ciência jurídica e tenha o registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Voltando, portanto, ao edital, vamos analisar aquilo que nos interessa, que é justamente a parte rachurada, sabendo você que existem 10 cargos, um para nomeação imediata, 9 cargos para cadastro de reserva, mas esses 9 cargos estão previstos, criados dentro da estrutura administrativa da Procuradoria Municipal. Para investidura no cargo escolhido, o candidato deverá ter na data da posse as condições especificadas a seguir. Aqui eu deixei apenas estabelecido enquanto rachurado para demonstrar a não exigência da prática jurídica. Adiante, nós temos de parte importante no edital ora analisado as fases do concurso. O concurso ele vai ter uma prova de língua portuguesa com 10 questões, peso 1 valendo 10. Uma prova de conhecimentos específicos, cujas disciplinas nós vamos ver daqui a pouco, 20 questões, cada uma com peso 2, valendo 40. E nesse caso específico você tem aqui o quê? Você vai ter 50 pontos em jogo na prova objetiva, mas para a resposta de 30 questionamentos. 10 questões de língua portuguesa e 20 questões de conhecimentos específicos. Nós vamos ver que em conhecimentos específicos existem muitas disciplinas, muitos direitos, mas como você só tem 30 questões, cada questão de direito vale 2, cada questão de português vale 1, você tem 50 pontos em jogo, mas você não pode se dar o luxo de errar língua portuguesa. Então penso que aqueles que estarão entre os 10 aprovados no concurso da PGM Goiânia estarão efetivamente pontuando bem tanto em conhecimentos específicos quanto em língua portuguesa. Levando em consideração as características do IDIB da banca, eu imagino até que essas pessoas tenham que meio que a obrigação de fechar a prova. Não são provas difíceis, são provas bastante acessíveis e nesse ponto específico você precisa ficar muito ligado porque é importante uma boa pontuação na prova objetiva, justamente porque são poucas questões, as questões jurídicas têm peso 2, as questões de língua portuguesa não podem ser ignoradas, porque penso que para passar nesse concurso você precisa praticamente fechar essa prova objetiva, o que não é difícil dadas as características da banca. Na prova discursiva, você tem uma incoerência no edital aqui. Número de item 5, peso 1, valendo 100 pontos. Aqui você percebe o seguinte: a segunda fase vai ser crucial para a Prefeitura Municipal de Goiânia para o cargo de procurador municipal pelo seguinte: a prova objetiva ela só vale 50 pontos. A prova subjetiva vale 100 pontos. Então você tem uma prova subjetiva aqui que tem o dobro dos pontos da prova objetiva. Você tem uma prova subjetiva que vale o dobro da prova objetiva. Então, se você precisa passar bem na prova objetiva, na prova subjetiva você precisa praticamente fazer a diferença, porque grande parte da pontuação, 66,6% da pontuação, estará justamente na prova subjetiva. Então aqui você tem que cumprir o dever de casa na prova objetiva e na prova subjetiva você precisa ser muito bem.
O tempo de duração da totalidade das provas será de 5 horas para todos os cargos. Aqui foi meio que uma adaptação, uma vez que esse edital trata exclusivamente do cargo de procurador. Um ponto importante aqui é que você vai fazer todas essas provas no mesmo momento. 5 horas para responder 10 questões de português, 20 questões de conhecimentos específicos e na parte discursiva, quando eu falei da incoerência, é justamente isso aqui, ó. A prova discursiva será composta por um parecer entre 35 e 50 linhas e 2 questões subjetivas com no máximo 20 linhas. Então não são 5 itens, são 3, um parecer e 2 questões subjetivas, somente para o cargo de procurador do município. As linhas que excederem ao limite serão desconsideradas, isso nós já temos costume nos concursos da advocacia pública. Cada questão objetiva vai ter 4 alternativas, apenas uma correta, então você vai ter 30 questões A, B, C, D e você vai ter uma questão subjetiva com um parecer até 50 linhas e com questões subjetivas 2 até 20 linhas, tudo isso com 5 horas para a realização. Parece que o tempo é muito, mas como você precisa ser muito cirúrgico nesse tipo de prova, se quiser ter chances de aprovação, você precisa levar em consideração que você não vai sair respondendo à torta e à direito. São poucas linhas para um parecer, apenas 50, são pouquíssimas linhas para uma questão subjetiva, aqui você precisa ser bastante cirúrgico. As provas discursivas ocorrerão no mesmo dia e horário das provas objetivas, tendo o candidato que observar total e atentamente os itens e subitens desse edital, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. Então você vai ter uma maratona aí, 30 questões objetivas, ABCDE, um parecer, 2 questões subjetivas e no mesmo momento ali se define efetivamente aqueles que serão os aprovados na PGM Goiânia. Durante as provas não serão permitidas consultas, então a prova subjetiva você vai fazer somente com o que você carrega dentro da cabeça, sem a possibilidade de consultar vade-mecum. A mera referência a artigo de lei ou a reprodução do seu texto, por si só, não garante a pontuação ao candidato. Aqui nós temos uma indicação do edital de que a parte de fundamentação de conhecimento jurídico demonstrado vale muito mais efetivamente do que indicação de dispositivos legais. Muito bem, aqui no quadro de provas, nós vimos que o perfil de aprovação na prova objetiva é de 50%. Então, para que você passe do corte da prova objetiva, você precisa acertar 50%. Mas nós temos o corte da prova subjetiva que está aqui estabelecido. A prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório será composta por um parecer e 2 questões, já vimos, avaliadas da seguinte forma. O parecer vale 60 pontos, cada questão vale 20, e nesse caso você tem 100 pontos em jogo, o dobro de pontos da prova objetiva. Será eliminado do certame o candidato que não alcançar 60% do total de pontos dessa prova, a ser realizada simultaneamente com a prova objetiva. O perfil de aprovação da prova objetiva, de acordo com o edital, é de 50%, o perfil de aprovação da prova subjetiva, de acordo com o edital, é de 60%. Mas deixa eu te dizer, esquece esses perfis de aprovação do edital, até porque nesse caso o que te importa é o corte da prova, não o corte do edital. E qual é o corte da prova? Para a prova subjetiva, só vão os 20 primeiros aprovados na prova objetiva e aqueles empatados nessa posição. Isso é o que diz o item 10.2. Observada a reserva de vagas para os candidatos com deficiência e respeitados os empates na última colocação, serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados nas provas objetivas e habilitados até a 20ª posição. Aqui o corte da prova objetiva para a subjetiva admite apenas a correção dos 20 primeiros. 20 primeiros vão ter prova subjetiva corrigida e desses 20 você tem praticamente 10 aprovados. Um aprovado na vaga prevista do edital e 9 no cadastro de reserva, mas de acordo com a Lei Municipal de 2019 que nós analisamos, existem 10 cargos criados para a Procuradoria do município de Goiânia. Então, preste bastante atenção. Para que você esteja entre os 20 cuja prova subjetiva será corrigida, você precisa se dar muito bem na prova objetiva, ou seja, precisa praticamente fechar essa prova objetiva, e eu recomendo que se preste muita atenção no estudo para a prova objetiva, porque a sua subjetiva só será corrigida se você estiver entre os 20 ou empatado com o 20º. E aí, muito bem, esses 20 terão prova subjetiva corrigida,
Como a prova subjetiva vale 100 pontos, então nesse caso o dobro da prova objetiva, eu imagino que aquele que fizer um excelente parecer e aquele que fizer excelentes questões ou responder de forma excelente parecer e questões serão justamente aqueles que estarão entre os 10 aprovados para a PGM Goiânia. Tenha muito cuidado. Diz ainda o edital: será eliminado do concurso o candidato que obtiver nota inferior a 60 pontos na totalidade das provas. Isso não faz muito sentido, justamente porque o corte da prova já se encarrega de levar para a prova subjetiva aqueles que tenham maior pontuação do que isso. A prova objetiva e subjetiva será aplicada no dia 16 de fevereiro de 2020, então você ainda tem dezembro praticamente inteiro para estudar, janeiro inteiro para estudar e até o dia 15 de fevereiro para estudar. Você tem basicamente 60 dias para estudar para essa prova. Imagino que nesse caso específico você tenha muito tempo para se preparar para uma prova com essa configuração. As provas serão aplicadas no turno da tarde, como estabelecido no anexo deste edital, 5 horas para realizar todas as provas objetivas e subjetivas. O último tópico rachurado no edital parte geral é justamente aquele que repete efetivamente os rigores da prova no que diz respeito à aprovação, ou seja, os cortes da prova. 50% na prova objetiva, 60% na subjetiva, são cortes individuais. No somatório de tudo, você precisa ter pelo menos 60 pontos. São 150 pontos em jogo, 50 pontos da prova objetiva e 100 pontos da prova subjetiva. Aqui a pontuação final vai ser justamente o total de pontos da prova objetiva mais o total de pontos da prova discursiva, ou seja, não existe média ponderada, é justamente a soma da nota objetiva mais a soma da nota subjetiva. Nós temos aqui, no que diz respeito às disciplinas do edital, algo interessante. Vamos lá. Língua portuguesa, aqui você vai precisar estudar, não tem como fugir das 10 questões de língua portuguesa da prova. Direito administrativo, como é de praxe, constitucional, como é de praxe, processo civil, como é de praxe, financeiro e tributário, como é de praxe. Essas disciplinas, constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro, representam o que eu costumo chamar de núcleo duro da advocacia pública. Nesse caso, você não tem como fugir a essa realidade. Mas ainda cai direito do trabalho, processo do trabalho, ambiental, urbanístico, civil, empresarial, penal e processo penal. Então você tem, preste bastante atenção, administrativo, constitucional, processo civil, financeiro, tributário, trabalho, processo do trabalho, ambiental, urbanístico, civil, empresarial, penal e processo penal. Você tem, nesse ponto, 13 disciplinas que são apresentadas no edital como conteúdo programático da prova de direito, de conhecimentos específicos, para 20 questões apenas. Então, como se preparar para essa prova objetiva, você me perguntaria. E eu te respondo sem a menor sombra de dúvida. Se prepare para a prova objetiva da PGM Goiânia, prestando bastante atenção nos principais assuntos que são cobrados pelo IDIB, pelo Instituto, e também nas provas da advocacia pública. Por quê? Se você conseguir estudar o que vai estar na prova, você vai ter uma vantagem muito grande, porque é muito conteúdo para poucas questões. Quando você tem uma prova com muito conteúdo, muita disciplina para poucas questões, o que vai levar em consideração aqui é aquele que estuda exatamente aquilo que cai, ou aquele que tem a sorte de estudar aquilo que cai. É uma mistura de sorte com feeling. É uma mistura de cair o que você sabe e de você ter estudado o que vai estar na prova. E esse feeling, ele é construído muitas vezes ao longo de muitos anos de experiência com os concursos da advocacia pública. Eu tive a sorte de acertar, mas também o feeling de acertar recentemente, na prova subjetiva de procurador do município do Rio de Janeiro, uma das questões de direito constitucional. Os alunos que estudaram com o mentoring comigo para a PGM Rio estudaram como primeira meta direito ao esquecimento. Quando abriram a prova de PGM do Rio, estava lá justamente uma questão de direito constitucional que tratava sobre direito ao esquecimento. O que é que eu estou dizendo com isso? Não estou dizendo que vou acertar as 20 questões da PGM Goiânia, mas estou dizendo que você precisa ter feeling e sorte para poder acertar aquilo que efetivamente cai, tendo estudado esses pontos de forma primordial. E aí eu recomendo que você faça o seguinte: procure as últimas provas do IDIB e também, nesse caso, saiba o que está sendo cobrado em cada uma dessas disciplinas nos concursos da advocacia pública.
Eu vou lançar mentoring para essa prova, PGM Goiânia, amanhã no site da EBEG. Já vai estar disponível para você que queira efetivamente se preparar. Obrigatoriamente, vou fazer a construção das metas da prova objetiva a partir do feeling e da experiência que tenho com cada uma dessas disciplinas, levando em consideração a IDIB ou IDIB, Instituto, e também as provas da advocacia pública. Mas aqui você tem um ponto principal. São várias disciplinas para poucas questões do conhecimento específico. 20 questões de conhecimento específico apenas para 13 disciplinas. Então, saber o que estudar em cada uma delas vai ser fundamental. Obrigatoriamente, a gente espera aí que tenha pelo menos questões de todas as disciplinas. Então, saber o que estudar em cada uma das disciplinas vai ser fundamental. Na prova subjetiva, parecer e questões subjetivas, qualquer conteúdo desse do edital pode ser cobrado em termos de feitura de parecer e questões subjetivas. E aqui você precisa saber construir resposta ao enunciado de parecer e também vai precisar saber construir respostas às questões subjetivas. Também vou lançar curso de segunda fase justamente para a Prefeitura Municipal de Goiânia, para que treinemos em 50 linhas pareceres e em 20 linhas questões subjetivas. Essas duas provas serão cruciais, feitas no mesmo dia, você não pode se dar o luxo de errar. Eu imagino que aqueles que estarão entre os 10 aprovados, aquele aprovado para a vaga do edital e aqueles aprovados para as vagas do cadastro de reservas, estarão aí com um percentual de acerto geral na prova acima dos 90%, quem sabe até acima dos 95%, levando em consideração prova objetiva e subjetiva. É um grande desafio, mas não é nada impossível. Nós temos, portanto, um edital de procurador do município de Goiânia com muitas disciplinas, poucas questões e uma margem de erro mínimo para aqueles que querem estar entre os 10 aprovados. Vou lançar curso para a prova objetiva, mais especificamente o mentoring. Vou lançar curso para a prova subjetiva, mais especificamente um curso de segunda fase envolvendo pareceres e questões subjetivas, tanto com os aspectos de construção de cada um deles, ou seja, vamos estudar como montar pareceres e quais são os tipos de questões subjetivas e como montar respostas, e vamos treinar isso com os alunos inscritos no curso, ou seja, eles farão pareceres, farão questões subjetivas e eu corrigirei, além de ministrar aulas informando como se dará efetivamente a construção ideal de cada um dos enunciados apresentados no nosso curso. Se você tem interesse no concurso de procurador do município de Goiânia, te aguardo no curso, ou ainda que você não se inscreva no curso, estou aqui à disposição para dúvidas e questionamentos, para tirar tuas dúvidas relacionadas a esse concurso e em relação a essas provas. Eu vou ficando por aqui, forte abraço e até os nossos próximos vídeos.